Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por nos dar mais uma oportunidade de estar aqui, de ouvir a Tua palavra, de Te adorar, Senhor, de estar em comunhão com os nossos amados irmãos. Senhor, nós Te amamos e tudo o que nós queremos, Senhor, é fazer a Tua vontade. Senhor, muito obrigada pelo Espírito Santo, que seja Ele agora, Senhor, através de mim, a ministrar a Tua palavra, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Aleluia. As crianças estão saindo com a pastora Sênior Liamar, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Amados, nós cantamos aqui sobre o sangue, sobre o nome Yeshua, que esse nome significa salvação, porque ele veio salvar o povo, o seu povo dos seus pecados. Jesus deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, viveu nesta terra como homem, sujeito às mesmas tentações e dificuldades que nós temos, porém sem pecado, muito importante lembrar disso. Ele foi crucificado, ressuscitou, subiu para o Pai, subiu para o céu, está assentado à destra de Deus. E para que foi tudo isso? Qual o objetivo de Deus? Por que Deus enviou Jesus? Por que Jesus veio e passou por tudo isso? Para nos resgatar e nos levar de volta para Ele. Nós, os que cremos e estamos em transição deste reino, do reino deste mundo, para o reino de Deus. De filhos das trevas, de filhos da ira, para filhos de Deus, filhos do seu amor, aleluia. De filhos da desobediência, para filhos obedientes de Deus. Este é o propósito. Mas nós sabemos que há um processo. Há um processo para isto acontecer. O primeiro passo é nós recebermos a Jesus. E neste momento nos arrependemos dos nossos pecados, Ele passa a habitar em nós, e nós agora passamos a viver uma vida na presença de Deus, e dia a dia o Senhor vai nos limpando, nos lavando, vai ministrando, vai nos transformando. É um processo, amados. Uma gravidez, quando ela começa no ventre da mãe, não é verdade, preciosa Juliana? Ela é um processo de formação, que tem fases, tem determinadas fases para formar determinados órgãos, determinados membros. É um processo. A nova criatura em Cristo Jesus também é um processo. E tem um objetivo que nós vamos ver aqui hoje. Vamos para João 17, do 19 em diante, nós vamos ler até o versículo 26. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, Almeida. João 17, do 19 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. É Jesus orando a oração sacerdotal. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amados, o objetivo final e a fase final deste processo da nossa vida cristã, nossa caminhada cristã, é a nossa glorificação. Já paramos para pensar sobre isso? Porque eu sempre pensei, eu recebi Jesus, quando eu morrer eu vou para o céu. Do jeito que eu estava ali, né? Eu vou para o céu. Eu não meditava nisto, eu não tinha consciência disto, de que há um processo. E este processo passa pela santificação e vai culminar na glorificação. Somente os que forem glorificados no dia do arrebatamento poderão entrar no reino dos céus. Nenhum outro tipo de corpo vai poder estar na presença de Deus. Porque, como eu ouvi outro dia, seria a mesma coisa que colocar uma vela diante de uma caldeira fervente a todo vapor. Esta vela vai se derreter. Como nós podemos pensar que com os nossos pecados, do jeito que nós estamos, de qualquer jeito, nós vamos poder comparecer diante de Deus? Não vamos poder. Então, amados, esta glorificação, o sermos transformados à imagem de Jesus, ter o corpo como o dele, é que vai nos admitir no céu. E o corpo glorificado é o corpo que nós precisamos para entrar lá. Vamos para Isaías 42, 8. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus está dizendo que Ele não daria a glória dEle para ninguém. Mas agora, Jesus diz, quando Jesus veio, Ele diz: eu quero compartilhar a minha glória com eles. Eu vou compartilhar a minha glória com vocês. Amados, isso é muito grande. É maravilhoso. Ainda quando Jesus vem, essa tremenda porta se abre para nós, para o homem. Agora Deus deseja compartilhar a glória dele com a humanidade. Mas atenção, é graça? Sim, é graça. Você fez alguma coisa por isso? Nem eu. É graça, mas não é um direito. Direito nós sabemos que é uma coisa adquirida, né? Eu tenho aqui esse documento, é meu direito. Eu sou dono desta casa, é meu direito. Alguém me deve algo ou ninguém pode tomar de mim, é garantido que é meu, não é isso? Mas não é assim, é um privilégio, é um favor imerecido. É um privilégio que o Senhor queira compartilhar conosco a sua glória. Nos deu a graça, nos deu Jesus. É misericórdia. Então eu pergunto, amados, como é que nós podemos, sendo filhos de Deus, levar a nossa vida cristã levianamente? Não podemos. Aleluia.
Êxodo 34, 14, fala que Deus é um Deus zeloso. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é, ou seja, Ele é um Deus ciumento de nós. Ele zela por nós com ciúme. Nós somos filhos dEle. Ele zela por nós. Ele não vai admitir que nós dividamos o nosso coração com outros deuses. Aleluia. O reino de Deus, a vida, a glória que Ele tem, amados, preparado para aqueles que rejeitarem o pecado e o mundo. Há uma glória, há um reino, há uma vida eterna preparada para aqueles que rejeitarem o mundo, as concupiscências da carne, os desejos carnais. Mas para aqueles que rejeitarem, haverá morte eterna, o lago de fogo. Essa é uma verdade que muitos pregadores não gostam de falar. Por quê? Porque não dá quórum, não dá plateia, mas é uma verdade muito essencial para a nossa vida cristã. Quem tem filhos sabe que naquele momento em que o filho está errado, em que você sabe que ele vai cair, que ele vai se machucar, e você fala e ele não obedece, você tem que corrigi-lo ali. Ah, mas eu não corrijo meu filho porque eu amo demais. Não, se você não corrigi-lo, você vai levá-lo para a morte. E está escrito que Deus, o nosso Pai, corrige ao filho que ama. Amém? Aleluia. Vamos para Romanos 8, 28, 30. Esse texto de Romanos, ele fala deste processo, deste chamamento de Deus. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, Ele nos conheceu e nos chamou antes da fundação do mundo, amados. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele nos predestinou para ser como? A imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Um dia, Deus te chamou, arcebispo Conrado. Um dia Deus me chamou. E neste dia foi muito parecido com o decreto de cura, que a irmã olhou e foi curada. Eu estava num culto, durante a adoração, eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a chorar, não parava mais. E foi uma visitação em família, porque eu estava com mais 2 irmãs. Ninguém me perguntou: você quer receber Jesus? Vem aqui na frente quem quer receber Jesus. Não. Ele simplesmente veio, se apresentou. E o meu coração estava tão sedento dele como eu nunca imaginei. E naquele momento ele entrou no meu coração. E eu disse: Senhor, pode entrar, que a casa é tua. E ele tomou posse, aleluia. Louvado seja Deus. Então, amados, a estes que ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, a estes também justificou pelo sangue de Jesus, como nós ouvimos hoje. E a estes que ele justificou, a estes também glorificou. A glorificação, o corpo glorificado, é o nosso destino. É o que Deus tem preparado para nós. Foi Ele quem nos chamou e é Ele quem trabalha em nossas vidas. Amados, nunca vamos dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. Nunca faça isso. Sabe por quê? É o Espírito Santo quem trabalha em nós.
Até mesmo o arrependimento, está escrito que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Nós não temos arrependimento por nós mesmos. Para que Ele nos chamou, trabalha nas nossas vidas e também nos glorificará? Para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Para que possamos ser a imagem de Cristo Jesus. Para que Ele possa ter uma multidão de filhos, iguaizinhos ao grão de trigo que caiu na terra, morreu, para que nós pudéssemos nascer. É tremendo, não é, amados? E eu digo mais, este é o caminho dos filhos de Deus. Talvez alguém olhe para a nossa vida e diga, você é louco? Você agora só trabalha para a igreja, você vai na igreja, você vai nas 24 horas de oração, você vai no ensaio, você vai não sei aonde. Talvez alguém diga, você não tem mais vida? Não, não tenho. Eu não sou mais de mim mesma. Nós não somos mais de nós mesmos, nós agora pertencemos a este Deus de amor. E este pequenino grão de trigo, que nem se compara ao pão vivo que desceu do céu, também cai na terra. E morre, para que muitos outros possam ouvir deste evangelho, para que muitos outros sejam agora conformados a esta imagem. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos que falam também desta tremenda promessa. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. É um título, subtítulo que eu tinha aqui. Ações de graças, a nossa fé com ações de graça. A nossa fé, a paz nos será multiplicada e nos será também multiplicado o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ele quer dividir a sua glória conosco. Ele quer dividir o seu trono conosco, amados. Ele quer dividir o seu reino conosco. Coparticipantes da natureza divina. Como? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, reunindo toda a vossa força, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Com o conhecimento da palavra de Deus, e de Deus vem o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Nós precisamos perseverar, amados. Não é fácil este caminho. Não é algo fácil, mas nós precisamos perseverar. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor uns pelos outros. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto,
esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em momento algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele quer nos tornar coparticipantes da natureza divina. Está nos dizendo aqui qual é o processo. Está dizendo, se vocês permanecerem assim, a entrada no meu reino já está garantida, se vocês permanecerem. Amados, nós somos servos de Cristo. O Pai e o Filho, eles compartilham da mesma glória. Jesus compartilha a mesma glória do Pai. E esta glória que eles compartilham, Pai, Filho e Espírito Santo, eles querem compartilhar conosco, amados. Isso não é pequeno. Isso deveria nos animar a passar por qualquer situação, por qualquer circunstância, a deixar todo o pecado para trás. Aleluia! Ele quer que nós sejamos coparticipantes da sua natureza. E o apóstolo Pedro fala de uma fé preciosa em Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos tiveram esta fé. Esta fé dos apóstolos, ela foi construída andando com Jesus, vendo os milagres, ouvindo a sua palavra. Esta fé foi construída na caminhada dia a dia com Cristo. E assim também a nossa fé vai ser construída andando com Jesus dia a dia. Olha, amados discípulos, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, o Espírito da verdade. Mas quando Ele vier, Ele vai ajudar vocês, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Vocês não estão sozinhos. Amados, paramos já para pensar em algum momento que a vida de Deus já habita em nós? Se a palavra diz, e nós cremos nesta palavra, quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E se nós preservamos esta vida, vivendo uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, Ele cada vez mais vai nos nutrindo com as coisas celestiais. Ele vai nos alimentando com a vida de Deus, nos conduzindo, nos ajudando. Aleluia! Os apóstolos, amados, eles de tal forma tiveram a sua fé construída, que para eles, como Paulo disse, viver, tudo bem, mas morrer para mim é lucro. Né? Tanto fazia viver ou morrer, para ele viver era ok, é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Obrigada, Arcebispo Conrado. Viver é Cristo. E o que significa viver Cristo? Significa viver o que Ele viveu, como Ele viveu, andar como Ele andou. E eles estavam dispostos a ser seu mestre, inclusive na morte. Esta fé construída com base em Cristo Jesus. Esta fé, eu volto a dizer, esta fé, ela nos foi dada. E nós temos que alimentá-la, nós temos que construir dia a dia. Amados, eu volto a falar, a graça não é um privilégio. Ela é
está inserida na justiça. E ela está ancorada na verdade. Ela não é um direito adquirido, ela é um privilégio. Ela é algo que nos foi concedido, que nos foi dado, mas que tem a âncora numa vida de santidade e numa vida de justiça. Esta graça barata que nós vemos, que você pode fazer o que você quiser, e depois você também vai ganhar o céu, esta graça não é a graça de Deus. E esta fé, Pedro está dizendo aqui que esta fé, esta preciosa fé, e esta vida, ela produz frutos. Graça e paz no pleno conhecimento de Deus. Que tesouro! Este fruto da graça e paz no pleno conhecimento de Deus. Esse outro fruto, o poder, a unção do Espírito Santo, que vem para uma vida de santidade. E ela está disponível para todos a qualquer momento, amados. A qualquer momento nós pecamos ali, pensamos mal do irmão no caminho ali, chegamos aqui, podemos nos ajoelhar, nos arrepender sinceramente, pedir perdão. Ela está disponível como o ar que nós respiramos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Basta haver em nós o verdadeiro arrependimento, recebermos Jesus, e que maravilha que Ele nos aceita. Esta é a grande maravilha. Não somos nós que aceitamos. Quem somos nós para aceitar? Senhor, tá bom, eu te aceito. Quem somos nós? Nós recebemos com toda a reverência este presente, este dom que nos foi dado. Quem nos aceita com casca e tudo é Ele. Mas aí depois Ele vai tratar conosco. Ele vai nos limpar e nos lavar no precioso sangue. Também esta fé preciosa nos livra da corrupção do mundo. E é as âncoras desta fé: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, que é a mesma coisa que santidade, fraternidade e amor. Se nós tivermos a nossa vida cristã ancorada nestas virtudes que o Senhor nos dá, seremos impedidos de cair, de sermos infrutíferos no conhecimento de Jesus. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo vai nos ajudar a orar, vai nos ensinar, vai nos conduzir no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir, amados, em 1 João, capítulo 3. Que privilégio, né? Deus querer compartilhar a sua glória conosco e nos dar todo o ensinamento que nos garante a entrada no seu reino. Aleluia. Louvado seja Deus. E ainda vai nos dar o corpo apropriado, porque Ele sabe que não entraremos com este corpo. Diz assim, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vier no arrebatamento buscar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Como? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Ao ressoar da trombeta, teremos o nosso corpo glorificado. Aleluia! Louvado seja Deus. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Agora, a nossa parte, e a si mesmo se purifica,
todo o que nele tem esta esperança. Será que nós temos a esperança real em nós? A esperança de termos o nosso corpo glorificado, de sermos como Jesus é, de entrarmos na glória de Deus e compartilhar com Ele a sua glória? Então vamos nos purificar, assim como Ele é puro. Aleluia. A misericórdia de Deus, amados, novamente. Deus decidiu amar o homem e o incluir como membros da sua família, da sua gloriosa família, como seus filhos amados. Agora, então, nós devemos nos parecer com o nosso Pai do céu. Amém? Aleluia! Manifestar a natureza de Deus e de cidadãos da pátria celestial. Viver como peregrinos e estrangeiros nesta terra, sabendo que o nosso lar não é aqui. Aleluia! Então, se nós fizermos aqui uma equação matemática, ser como Cristo Jesus é igual a ser glorificado. É estar, o centro de ser como Jesus é a glorificação. E atingirmos o quê? A estatura do varão perfeito. Paulo diz, meus irmãos Gálatas, por quem tenho sofrido dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos do altar principal de Alphaville, por quem Cristo Jesus continua sofrendo dores de parto, por quem Deus continua trabalhando, até que Cristo seja formado em nós. Porque no dia do arrebatamento, por tudo que nós estamos vendo aqui, o que Ele vem buscar é Cristo em nós. Amados, é alto o preço, mas é altíssimo o chamado. E é altíssimo o prêmio. Vale a pena, amados, vale a pena. Romanos 8:18, vamos ler aqui Romanos 8:18, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Não, nada se compara à glória de Deus que está reservada para nós. E como, amados, nós vamos poder ver esta glória, participar desta glória, ver a Deus. Mateus 5:8, nas bem-aventuranças, o Senhor diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E lá no final, já quase no finalzinho do livro, já é Cristo em nós, limpo de coração. Ele é puro, Ele é inocente, Ele é santo. Isto já é Cristo em nós. Amados, Apocalipse 22:4, tem ali uma maravilhosa promessa. Nós, pecadores que éramos, que não poderíamos nos aproximar de forma nenhuma de Deus, aqui, Jesus diz para João escreve João estas palavras. Amados, lembrem-se que foi Jesus quem deu para João a revelação do Apocalipse.
E ele diz, escreve aí, João, que eles contemplarão a minha face. E que o meu nome vai estar escrito nas testas deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus é tremendo, amados. Ele faz todas as coisas. E quão grande é esta promessa, contemplar a Deus. Agora a pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? Está me ajudando a alcançar este prêmio da eternidade? O que eu faço hoje, as coisas que eu me envolvo, o meu dia a dia, tudo que diz respeito à minha vida, está me ajudando a andar neste caminho de santidade? Está me ajudando a ser como Jesus? Está, amados, sabe o que eu vejo aqui? Eu olhei aqui para o centro e eu vi um trator que sai preparando uma estrada. Nenhuma estrada, ela é alguém vem e coloca o piche, a pedra, o piche em cima das montanhas, da grama. Não, o trator vem, ele faz toda a limpeza, ele aplana o caminho. Depois vêm os caminhões com os materiais apropriados para asfaltar aquela avenida. Amados, vamos ter no nosso coração que se nós não permitirmos que o Espírito Santo, que a palavra de Deus aplane a nossa vida de tal forma que nós estejamos andando na vereda da justiça, que nós estejamos andando no caminho de santidade, que nós estejamos andando como Cristo, fazendo a vontade do Pai. A comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Como naquele dia do arrebatamento, Jesus vai colocar um corpo glorificado em cima de um corpo cheio de pecados. Impossível. Impossível. Então nós precisamos ter certeza que a nossa vida hoje está nos conduzindo, está aplanando o caminho para que esta glorificação aconteça em nós. E Hebreus 12, 14 diz, não é? Nós já conhecemos tanto esse versículo, sem santidade ninguém verá o Senhor. A promessa é, contemplarão a minha face, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. E cuidado, preciosos e amados. O mundo hoje, ele oferece tantas coisas que facilmente pode nos fazer esquecer o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. E nós podemos nos deixar arrastar pelo brilho deste mundo. Aleluia. Vamos tomar cuidado. Em 2 Samuel 22, 27, o Senhor diz assim, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Nós temos que buscar esta pureza de coração, amados, em nome de Jesus. 2 Coríntios 7, 1. Diz assim, tendo, pois, ó amados, o Senhor nos ama tanto, amados. Quando eu leio isso, filhinhos, amados, o Senhor nos ama. Tendo, pois, ó amados, meus filhos, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto a carne, da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que promessa a nossa glorificação.
Que promessa? Essa promessa nos vai fazer participantes da família de Deus. E para isso é necessário separação. O aperfeiçoamento na santidade. Enquanto já andando nesta vida, no temor do Senhor e focados nos céus. Exige uma fé real, amados. Exige uma fé real. É doloroso muitas vezes, é difícil muitas vezes nós nos abatemos, muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, mas o Senhor nos deu essa fé, então vamos exercitá-la. A fé como a dos apóstolos que estavam dispostos a morrer por esta verdade, e de fato eles morreram por ela. E se nós estivermos exercitando a nossa fé, o poder de Deus que opera em nós, vai arrancar de nós o velho eu, vai arrancar de nós o poder da velha natureza, o poder do pecado de Adão, e nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus, o segundo Adão, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Ainda nesta vida, amados, nós podemos e devemos experimentar o poder de Deus e esta fé tremenda que vai nos levar à verdadeira santidade e vai nos fazer atingir a estatura de Cristo até o arrebatamento. E é para o arrebatamento, amados, é estritamente necessário, é totalmente, absolutamente necessário esta glorificação. Veja que o Senhor vai subindo o nível conosco, né? Primeiro você tinha que receber Jesus, estava salvo. Depois, nós temos que andar segundo a palavra de Deus para subirmos no arrebatamento. Mas nós nem sabíamos direito o que era arrebatamento e achávamos que íamos de qualquer jeito, né? Do jeito que estávamos. Agora o Senhor está dizendo, naquele dia, temos que estar na estatura do varão perfeito, para podermos ter o nosso corpo glorificado, que é o corpo que vai subir com Cristo nas nuvens e vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos para Filipenses 3, do 8 ao 11. Aleluia. Aleluia. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Oh, meu Deus! Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. E para onde é que vai este novo homem? Este homem glorificado, este homem que recebeu
a estatura de Cristo, que Cristo vive nele agora. Ele vive em Cristo, como João diz, a oração de Jesus em João 17. Amados, se a nossa oração aqui, nós imperfeitos, Deus ouve e atende, quanto mais a oração de Jesus, e Ele orou, eu neles, eles em mim e eu em ti. Amados, que oração! Então, este novo homem, para onde ele vai? Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve aí, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor. Vencedor do quê, amados? Vencedor da carne, do pecado, do mundo e do diabo. O vencedor herdará todas estas coisas. Ele está nos dando, nos garantindo a entrada no seu reino, como filhos amados, com corpos glorificados como o de Jesus. Está nos dizendo: tudo isso que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês. E mais, vou compartilhar com vocês a minha glória. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa, aleluia. Vamos para Romanos 6, 22 a 23, amados. Os amados me perdoem, são muitos textos, mas, amados, muito importante nós entendermos este processo. Diz assim: agora, porém, libertos. Fala para você mesmo: eu sou liberto do pecado. Libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos, em João 10,10 está escrito que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto quer dizer vida eterna. Aleluia. Amados, eu quero ler ainda Apocalipse 3:20. Vamos ver aqui na igreja de Filadélfia a humildade do nosso Senhor e Salvador. Olha o que ele diz. Escreve aí, João, também para eles, para os meus filhos, que eu estou à porta e bato. Se algum deles ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei.
Eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isto fala de comunhão, isto fala de intimidade. Quem nós colocamos à nossa mesa, na nossa casa? Só com quem nós temos comunhão, com quem nós temos intimidade. Jesus está batendo, amados, e nós precisamos verdadeiramente abrir a porta do nosso coração e recebê-lo, porque Ele está voltando. Ele está voltando, amados, trazendo para nós a regeneração, a glorificação, a novidade de vida. Esta vida semelhante à vida de Cristo, a vida de Deus, já está em nós, através do Espírito Santo. Aleluia! E toda esta promessa, amados, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos lendo na Bíblia, nos foi dado por um preço tremendo. Nos foi dado através da cruz do Calvário. Não foi por mérito nosso. Deus teve uma infinita misericórdia de nós. Não havia esperança para o homem de vida além do túmulo, mas Ele nos deu essa esperança, uma herança eterna como filhos de Deus. E abriu esta porta, Ele estendeu este convite para toda a humanidade, para todos nós. Ele já fez tudo. Por isso, amados, naquele dia, o Senhor não vai entender, não vai haver desculpas para aquele que rejeitou esta maravilhosa graça que nos foi estendida através da cruz de Cristo. Ele não vai entender. Ah, mas foi por causa disso, foi por causa de fulano, foi porque eu tinha esse problema, aquele problema. Ele não vai entender, porque Ele fez tudo e nos deu total direção, nos deu total apoio, total acesso. Aleluia! Ele está disponível para nós. Simplesmente vamos nos entregar, amados. Sabe aquela pessoa que, eu vou pular de, como é que é? De bug jump? Como é que pula? Do sei lá do quê? Eu vou pular. Mas ele está morrendo de medo, né? Porque é uma altura, é um despenhadeiro, assim, é uma coisa tremenda, né? Que ele sabe que ele nem vai chegar lá embaixo, já foi desintegrado. Como? Não, Deus não fez o homem para voar. Mas ele quer pular, né? Mas ele está ali com todo aquele temor, né? Só que na hora que ele coloca lá os aparatos, tem um instrutor que vai junto, ele começa a criar força, né? E coragem. E aí, em algum momento, ele, quase que empurrado, ele pula. E se aquele equipamento não funcionar, ele vai se esborrachar lá embaixo. Né? Paraquedas. Se o paraquedas não abrir, ele vai morrer. Eu tenho uma coisa para dizer, amados. Jesus está nos convidando hoje a pular nos braços dele. A nos entregar. Só tem uma diferença do paraquedas. Jesus não vai falhar. Ele não vai falhar. E quando nós nos lançarmos com fé, confiando nestas promessas maravilhosas, Ele vai nos segurar. E Ele vai nos ajudar. Até o grande dia, quando Ele vier nos buscar. Aleluia. Aleluia. Romanos 13:11 diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Estamos vendo, amados, o tempo que nós estamos vivendo. Vocês viram ontem o atentado contra o Trump? Isso significa o quê, amados? Tudo está sendo armado
para que o anticristo tome posse. A democracia, como nós conhecemos, ela está sendo banida da terra. Estamos percebendo isso? As coisas estão acontecendo de uma maneira terrível, tremenda. A violência, as pessoas não têm mais temor, não têm mais, nem pela sua própria vida. Porque um atirador desses, ele sabe que ele vai ser alvejado, mas ele foi lá fazer aquilo. Então, amados, vamos ler agora de novo Romanos 13:11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, hoje, neste momento, mais perto do que quando no princípio cremos. Se a vinda de Jesus se aproxima, a nossa salvação também se aproxima. E por que eu digo a nossa salvação? Mas já não recebi Jesus, já não foi salvo? A salvação só vai estar completa, totalmente encerrada, blindada, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Porque aí sim, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Amém? Louvado seja Deus. Finalmente, a salvação completa de Jesus, conquistada a um altíssimo preço na cruz do Calvário, está vindo para nós. O arrebatamento, a glorificação dos filhos de Deus. O momento mais esperado no céu, mais aguardado. Porque o profeta do Senhor, ele fala que lá no céu eles dizem, as feridas dos cravos, nós vemos. As feridas que eles fizeram, nós vemos. Mas onde está a igreja pela qual o Senhor morreu? Este momento tão aguardado, no céu e na terra, quando Ele publicamente vai dizer para mim e para você, amados, Tu és meu. Tu és meu filho. E eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Pai. E nada mais vai nos separar dele. Aleluia. E o pecado nunca mais vai nos tocar e nos separar dele. Nunca mais. Amados, que maravilha. Nunca mais o pecado vai nos arrastar para longe de Deus. E nós teremos o caráter de Cristo. Que coisa tremenda. Por isso, vamos fugir do cristianismo carnal, amados. Aquele cristianismo que te leva a amar o homem mais do que a Deus. Não importa a nós agradar o homem, nos importa agradar a Deus. Vamos amar mais a Jesus. Vamos ser obedientes, amados, à sua palavra. Fuja do pecado, despreze o pecado, tenha nojo do pecado. Ande a milhas de distância do pecado. A palavra de Deus não diz para nós batalharmos com o pecado, diz fugir, é para fugir dele. Permaneça em Cristo. O Senhor está pedindo, clamando nestes dias por arrependimento, amados. Somente por um motivo, para que nós possamos nos reunir com Ele, naquele grande dia, no seu glorioso reino. Aleluia. Vamos orar, amados. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Diga assim, feche os seus olhos, meditando em tudo isso, que só de falar me faz tremer por dentro. Porque nós reconhecemos a nossa impossibilidade, a nossa incompetência, nós reconhecemos a nossa negligência,
Nós reconhecemos as nossas falhas, o quanto nós somos fracos. Mas o Senhor disse que quando somos fracos é que somos fortes, porque Ele é forte em nós. Vamos orar, diga assim: poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a respeito da inexprimível promessa que o Senhor colocou diante de toda a humanidade. E hoje, Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo pecado e te recebo, Senhor Jesus, dentro do meu coração, como meu único Salvador, meu Senhor e meu Deus. E eu te peço para me dar o Espírito Santo, para encher totalmente o meu coração com a tua palavra, para que eu possa ter zero tolerância ao pecado, para que eu possa estar totalmente focado nas promessas de Deus, a promessa da glorificação e de ser participante da glória de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero chamar a nossa preciosa arcebispa, para que, com certeza, ela tem milhares e milhares de palavras para falar. É como o profeta do Senhor diz: o tempo não está a nosso favor. Mas nós queremos saber mais a respeito da eternidade, a respeito da vida eterna. Aleluia. Aleluia, amados. Quão maravilhoso saber que a nossa vida não é aqui. Quão maravilhoso saber que há um futuro eterno diante de nós, que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu dei algumas cifras para o nosso amado pastor Fernando, porque eu quero que vocês abram comigo no Salmo 90. Enquanto a nossa amada Bispa Cidinha falava, amados, há sempre uma explosão de revelação dentro de mim. E eu preciso passar isto para vocês. Este é o meu chamado. Preciso dos óculos. Este é o meu chamado. O meu chamado é a eternidade. E eu tenho entendido isso cada vez mais. Podem sentar, por favor. Se vocês soubessem onde o Senhor me levou agora, enquanto a nossa amada Bispa orava. Amados, abram então no Salmo 90. Na versão RA, um cântico que o Senhor nos deu. Perdão, não, 90 não. Ah, sim, é o 90, versículo 2. Só que o tom não é, a batida não é essa. É a batida da eternidade.
Então, em dó maior. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mundos, de eternidade a Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim, 18, para fazer sentido. Pode parar, tá? Muito obrigada. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos para Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Deus criou o homem para a eternidade, para o céu, para Ele. De repente, aconteceu uma queda. Aconteceu uma desobediência, um desvio. E os homens começaram a morrer. E não iam para o céu. Eles seguiram outro destino. Eu estou falando com vocês sobre a eternidade. No versículo 1 de Isaías 53, Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Eu estava sentada ali, ouvindo a pregação da bispa Cidinha e pensando, o Senhor me levava. Quem crê no verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho, ele é inatingível para o homem natural. Não faz nenhum sentido. Quando Isaías viu como viria a salvação, quando Isaías viu como que o Messias viria, ele falou, Senhor, ninguém vai crer. Ninguém vai conseguir crer. Ele vai vir assim, sem beleza, sem formosura, desprezado, humilhado, vai morrer na cruz? Senhor, ninguém vai crer. O homem não seguiu o destino que Deus tinha determinado para ele. Porque ele fez uma escolha que jamais poderia admitir o homem na presença de Deus. Deus é Deus, desobedeceu. Não existe democracia no céu.
No céu, Ele reina. Aleluia. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Maravilhosa salvação. Você sabe por que chama vida eterna? Você sabe por que se chama vida eterna? Por que Ele veio nos dar vida eterna? Porque a nossa vida não passa dessa parede aqui. Nós jamais creríamos em Deus. Vida eterna é Deus te transportar para o além dessa vida. É a eternidade se tornar real para você agora. Aí, quando a eternidade se torna real para você agora, nada disso aqui vai te prender. Nada disso aqui vai te enganar. Nunca mais. Você vai vencer tudo porque você está olhando lá. Se Ele não viesse, não teria como. Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação para nos tirar daquele lugar da prisão, no homem foi parar numa prisão eterna. Jesus veio num tempo e Ele desceu lá para buscar aqueles que pelo pecado foram parar numa prisão. Isto não mudou. Ele veio para nos tirar de uma prisão. Agora eu pergunto para vocês, quem pode crer no que eu estou falando? Você pode crer na minha pregação? Não. Então o que foi a salvação de Deus? O que Deus fez? Bom, a mente deles foi corrompida, foi distorcida. A minha verdade não faz mais sentido para eles. Porque eles foram cortados, desconectados da eternidade. Eles agora só entendem esse plano aqui. Então, eles não conseguem crer. Então, o que é que Deus fez? Escutem. Primeiro, há uma eleição. Ele escolheu alguns que iriam crer nele. Agora vocês vão entender a coisa mais chocante. A verdadeira salvação de Deus é impossível crer. Não faz sentido. É contrário a tudo isso aqui. Nega, na verdade, tudo isso aqui. Então, o que é o evangelho carnal? Quando a bispa Cidinha falou evangelho carnal, parece assim que Deus pegou um balde de uma coisa e jogou em cima de mim. Ele falou, o que é evangelho carnal? Como o verdadeiro evangelho é inatingível para o homem, o que é que o homem deu um jeitinho? De baixar o nível e tornar agora facinho. Olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É mais fácil você crer que Deus vai te dar uma casa do que Ele vai te tirar do inferno. Você não acredita que você está lá? Então, eles abaixaram o nível. Eles tornaram ele material e físico. Amados, todas as distorções e heresias vêm porque Deus não é real para o homem. Deus é invisível. Ele é eterno. E nós somos seres carnais. Só acreditamos no que vemos e palpamos. Então o que Deus fez? Ele colocou dentro de nós algo maravilhoso que se chama fé. Então ele fala, não tem como o homem crer na pregação. Então eu vou colocar dentro deles a fé. Aleluia. Então a bispa Cidinha, ela vibrou e falou, então o Espírito Santo veio. E muitos pensam, mas tá bom, mas por que o Espírito Santo veio? Como assim? Nós recebemos o Espírito Santo.
Mas ele se retirou quando o pecado entrou. E nós fomos parar na prisão eterna, debaixo da terra, no inferno. Mas Deus, olha só o que Deus me falou. Deus não se adaptou ao nosso entendimento. Não. Ele nos preparou para crer. Aí o povo olha lá, o que esse povo está fazendo lá? Celebrando vida eterna, celebrando a glorificação, nós vamos voltar a ter um corpo que nunca mais vai morrer. Nós vamos estar numa terra que não é aquilo que você põe a lâmpada, amanhã ela queima. Ai. Aí você conserta aqui, quebra lá. Aí você é curado aqui, fica doente lá. Ai, até quando? Aí você constrói, vem um negócio e leva embora, destrói. Até quando? Não, no novo céu, na nova terra, nunca vai mudar. Vai ser eterno. Porque nós não fomos criados para as coisas passageiras. Nós não fomos criados para fazer e desfazer e ter que fazer de novo. Nós não fomos criados para ganhar, trabalhar, ganhar o dinheiro e gastar tudo e ter que começar tudo de novo. Nós fomos criados para a eternidade. Por isso que quanto mais próximo da eternidade, mais essas pequenas coisas nos incomodam. Então Deus não mudou, não baixou o nível, Ele nos preparou para crer. Ai, que maravilha. Então quando Ele disse, eu neles, tu em mim, Jesus orou o quê? Que loucura! Deus santo, justo, puro, fogo consumidor que destrói o pecado, está falando que a gente vai se misturar com Ele de novo? Ele sabia o que Ele ia fazer. Ele ia tirar de nós totalmente o elemento estranho e inimigo de Deus. E Ele poria Ele mesmo dentro de nós. E aí agora a gente pode se misturar com Ele. Ai, meu Deus. Ele sabia. Então, amados, quando Jesus aparece, e Nicodemos vai lá conversar com ele, e ele começa a falar dos sinais, o que ele via, né? Senhor, Rabi, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver com o Senhor. Fala, como é que é o reino de Deus? E aí então o profeta do Senhor fala, que Jesus responde assim, Nicodemos, eu vim, porque houve uma queda. Nicodemos, eu vim, não olha para os sinais são só para testificar. Estes milagres que nós celebramos aqui, não é o alvo do Senhor. Ele não veio para curar o teu corpo. Ele veio para curar a tua alma, o teu espírito, para sempre. Mas isso aqui é o que você consegue entender. Você só consegue entender que eu sou Deus se um aleijado levantar e andar, se um surdo físico ouvir. Mas eu vim porque houve uma queda e vocês foram parar em outro lugar. Então olha o que Deus me falou assim, ali. Eu vim porque houve uma queda, houve uma separação eterna e uma condenação eterna, mas houve uma promessa. Vou repetir. Por que Jesus veio? Porque houve uma queda. Houve uma separação eterna. E houve uma condenação eterna. Mas houve também uma promessa. Eu vou levar vocês de volta para mim. Então, eu até procurei, Senhor, onde está essa palavra onde o Senhor fala que, já que o homem natural nunca conseguiria entender, agradou a Deus salvar alguns pela fé. E a bispa Cidinha leu aqui Filipenses 3. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei. Aprendeu aos pés de Gamaliel, um genuíno judeu. Quando ele encontrou Jesus, ele teve que jogar tudo isso no lixo. E ele falou, considero tudo como esterco para ganhar a Cristo.
e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem por seguir a lei. Olha, Senhor, eu não roubei, eu não matei, viu? Não, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Por isso, esta fé que nos foi entregue de uma vez por todas é um tesouro que você não pode desperdiçar com coisas que nada são. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro e a prata perecível deste mundo. O que a ciência não pode fazer, a fé pode. O que o mundo não pode fazer por você, a tua fé pode. Ah, qual é o valor da tua fé? Amados, a eternidade existiu sempre. Onde nós estávamos, vou pôr um número bem alto, há 90 anos atrás. Fecha o teu olho. Onde você estava há 90 anos atrás? Onde você estará daqui a 90 anos? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que os montes foram criados, e se formassem a terra e os mundos, antes que eu aparecesse nesta terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós já existíamos sempre. Nós já existíamos. Daqui a 90 anos, você vai existir. Para isso Ele veio. Para garantir que daqui a, Deus me livre, viver 90 anos mais nessa terra. Mas se fosse, eu sei que muita gente quer viver muito tempo aqui, mas sabe por que você quer viver aqui? Porque você ainda não viu lá. Quando você vê lá, você fala, Senhor, podia ser hoje. E aí você ia se preparar. Porque daqui a 90 anos, daqui a 300 anos, daqui a 500 anos, daqui a milhares de anos, daqui até nunca mais acabar, você vai existir em algum lugar. Quem creu na nossa pregação? Quem creu que o Evangelho não tem nada a ver com tudo que nós temos ouvido? Que o verdadeiro Evangelho te transporta desta terra e te leva na eternidade. Aí você vê que não é que Deus mudou, o mundo mudou e se tornou tão radical e tão incrível, no sentido de incrível quer dizer impossível de crer, que só por uma intervenção tremenda de Deus, nós estamos sentados neste ministério. E para todo mundo você se tornou um louco. Eles não entendem que o reino que você está caminhando, que a salvação que você recebeu agora, vai estar te preparando para um lugar de total luz, total santidade. E não vai acontecer depois, está começando já. Deus tem que olhar e ver o que você quer. Para encerrar, Romanos 8, 29. Um dia eu estava numa angústia muito grande. Amados, eu sou uma pessoa que eu tive que perder muito para ganhar a Cristo. Por isso, Cristo se tornou um tesouro tão grande para mim que eu não solto Ele por nada nem por ninguém. Eu tive perdas. Posso falar? Perdi o nada para ganhar tudo. Perdi o nada porque se eu morresse ia ficar para trás mesmo. E se morresse, eu não ia ter mesmo. Nada é nosso. Nada é nosso aqui. Ou minha casa, para de pagar. Ou meu isso. Nós não temos nada. Nem o nosso corpo é nosso. Nem o nosso corpo. Oh, maravilhosa salvação, que dá sentido à nossa vida. Amém? Como é que Deus levanta uma pessoa e vem aqui e coloca este aparelho aqui para que a palavra de Deus chegue?
Amado irmão Carlos, o senhor nem conhece a gente. Este é o sentido para ele de ter estas coisas. Senhor, só faz sentido se de alguma forma for útil para a tua glória. Ele não está cobrando nada da gente. Mas algo dentro dele diz que ele pode, de alguma forma, cooperar para que esta verdade chegue para alguém. Então fez sentido. Fez sentido. Vai trazer vida eterna para alguém. Então abram comigo. Neste dia, eu estava muito angustiada. O mundo desapareceu. O chão saiu debaixo dos meus pés. E alguém veio e falou: irmã, Deus me mandou aqui para orar. Ele vai te dar o que você pedir. Meu Deus, que dia. Que dia quando Deus me visitou. Na hora que aquela irmã veio, imagina, eu morava dentro da minha casa, eu não ia em igreja nenhuma. Como é que Deus tira uma mulher de não sei de onde? Chega lá, Deus falou para eu vir aqui, Ele vai te dar o que você quiser. Aí ela me pôs na frente dela. Ela falou: agora você ora e pede para Deus o que você quer. Eu abaixei a minha cabeça. E veio tudo: pede isso, pede aquilo, pede aquilo, pede aquilo, pede aquilo. E o Senhor me falou: eu tenho algo perfeito. E eu falei para ela uma palavra que Deus me deu em Isaías 26. Eu falei: eu peço, Senhor, que o Senhor me dê o desejo da minha alma que está escondida no teu nome e na tua memória. Ai, que pedido, não? A mulher olhou para mim e falou: como? Eu falei: eu quero que Deus dê algo que Ele me ensinou, que tem um desejo do meu coração, que está escondido no nome da memória e na memória dEle. Ela falou: você sabe o que é? Eu falei: não. Como é que você pede o que você não sabe? Confiança. Eu vou pedir dinheiro? Tô louca. Amanhã eu morro, o dinheiro fica para trás. Ou eu gasto, o dinheiro acaba. Tô louca. Vou pedir o quê? Marido? Tô louca. Amanhã ele morre, vai embaixo da terra. Eu vou para o inferno. Ou amanhã ele está com outro, eu estou aqui. Ah, não. Senhor, o que é que o Senhor preparou para mim? Busquei 2 meses. Um dia numa viagem, num lugar aí do mundo, onde a gente... Um lugar do inferno, onde a gente viajava aí. Então, ele me falou: o desejo do teu coração que está escondido no meu nome e na minha memória é Romanos 8, 29 e 30. Então, esta palavra se tornou aquilo que eu entendi que é o que Deus quer para nós. Aí você vê que faz sentido. Ele fala que tem um povo que ele conheceu desde antes da eternidade. Onde você estava 90 anos atrás? Essa terra te conhecia há 90 anos atrás? Não, mas você já existia. Esse é o mistério. Onde você vai estar daqui a 90 anos? Alguém vai se lembrar que você passou por aqui? Não. Mas você estará em algum lugar. Para isso Jesus veio. Os espíritos daqueles que saíram deste corpo foram parar numa prisão. E eu vi um dia almas batendo na porta: Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos. E Deus não podia abrir, eles não podiam entrar. A própria presença de Deus os destruiria. Por toda a eternidade, Ele é Deus. E nós existiremos. Ele veio para que nós existamos nele. Para que quando você olhar as coisas deste mundo, você não fique triste. No sentido de que não há esperança. Há toda a esperança. Por isso eles podiam ir de encontro às feras do Coliseu.
Por isso eles podiam subir lá e ser queimados vivos. Por quê? Eu lia e falava: Senhor, o que eles têm que eu não tenho, com toda a minha busca? E o Senhor me respondeu: uma porção de Cristo neles que você não conhece. Vida eterna. Pega na tua roupa, dá um beliscão no teu casaco. Vê se você sente. Você sentiu alguma coisa? Torce o casaco, rasga, queima, enterra. A vida inteira. Agora pega no seu corpo, dá um beliscão. Então, é uma analogia de que esta roupa é o seu corpo mortal. Este corpo, que não é mortal, mas que você sente, ele é o teu corpo espiritual eterno. Por que eles podiam bater palma e adorar a Deus enquanto o fogo consumia o corpo físico deles? Porque o corpo físico deles estava mortificado, crucificado. É um tipo de anestesia, vamos dizer assim, mas não é isso. A vida de Deus era tão forte neles, que eles estavam contemplando Jesus, como Estevão. Sentado não, o profeta diz que ele está em pé e diz: vem, chegou a hora. Eles corriam de encontro. E o mundo se maravilhava, milhares de pessoas se convertiam. O que eles viram? O que eles viram que nós não estamos vendo? A vida eterna, que estava com o Pai e se manifestou na terra, porque houve uma queda, uma separação eterna, irreversível, uma condenação. Mas houve uma promessa: eu virei, e eu vou abrir as vossas sepulturas, e eu vou tirar vocês dela, ó povo meu. Eu vou colocar em vocês, aí você vê a celebração da Bispa Cidinha. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito, e vocês vão viver de novo. Que vida Ele nos deu? Eterna. Eu vou voltar a viver dentro de vocês. O sopro que eu soprei, e vocês pela desobediência, pela traição, eu vou fazer tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Em todas as gerações, aqueles que foram iluminados, que aquela porta abriu, eles viram, nunca mais voltaram atrás. Eles estarão com Ele para sempre. Que maravilhoso podermos estar aqui hoje e nos alegrarmos em Deus. Ele vai cuidar de nós até o fim. Não temam. Agradou ao Pai nos dar o seu reino. Então eles podiam tudo. Eles podiam ter, podiam não ter, podiam ser amados, ser odiados. Eles podiam sofrer tudo, porque a vida deles não era aqui. E o poder de Deus neles fazia eles vencerem tudo. Eles tinham o poder para perdoar. Você sabia que você precisa do poder de Deus para perdoar quem te feriu? Porque só Deus perdoa. Nós temos o poder para olhar a pessoa mais desprezível e crer que Deus pode fazer algo maravilhoso. E aí você acha que você vai ficar voltando aqui? Eu vim como homem, depois eu morro, vou voltar como sapo, depois eu morro de novo, vou voltar como planta. E o mais chocante é que o homem que tem a eternidade dentro deles acredita nisso. Mas sabe de uma coisa? São filhos de Deus no cofre errado. Eles estão procurando respostas que só Jesus, só aqui Ele vai encontrar. Então, não tem que voltar como sapo, como peixe, como planta. Não pisa na formiga, mãe. Deve ser alguém que está encarnado na formiga. Ai, Jesus. O homem criado à imagem e semelhança.
quão maravilhoso. Vocês veem porque nós precisamos do Espírito Santo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E nós nos sentamos ali aos pés dele, como assim esse cântico fluiu. E aí nós fomos cantando o livro de Isaías. E a gente falava: Pai, como foi mesmo? Então o Senhor nos criou, o Senhor já nos conhecia. E ele falava: sim, eu sou Deus. Eu criei a terra e criei nela o homem. As minhas mãos, filhinhos, estenderam o céu. E a gente falava: de eternidade a eternidade, Paizinho, Tu és Deus. Foi um dia maravilhoso, vários dias maravilhosos. Sentados aos pés dele, aprendendo como que ele existe desde a eternidade, como ele nos amou e nos escolheu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, infelizmente. Mas os chamados que se tornam escolhidos são aqueles que por uma ação, nem sabemos, eles agarram a verdade de tal forma, mesmo sem entender, que eles dão um passo à frente e falam: Senhor, eu quero. Senhor, eu sou Teu. Algo dentro deles faz eles irem. Quem creu na nossa pregação? Senhor, o Senhor vai enviar o Messias assim? Senhor, ninguém vai acreditar. Ele falou: eu sou Deus. Eu não vou abaixar o nível por tua causa. Porque se eu abaixar o nível, não vai funcionar. Quem vai abaixar o nível é a igreja da carne, que como não vive esse evangelho, não pode pregar. Quem não vive a cruz, não pode pregar a cruz. Não tem como, não faz sentido. Ai, você está entendendo o corte? Então eu pergunto: quem está crendo no que eu estou falando? Quem crê na minha pregação? Para que possamos celebrar esta fé que foi celebrada hoje. Celebrar esta glorificação, que é voltar à vida. E celebrar a nossa eternidade com Deus. Quanto mais isso é real, mais você deseja ver a face tão amada dele. E agora a gente crê tão longe. Sem ele nada tem sentido. Amém. Adorado Deus. Que é o homem para que dele te ocupes, e o filho do homem para que o visites. Ah, Senhor, se o Senhor nunca nos buscasse, nós jamais te buscaríamos, porque o pecado nos desconfigurou. Não reconhecemos mais o nosso dono, o nosso Pai, o nosso Criador. Aí qualquer mentira que nos falam, nós acreditamos. Mas, Senhor, eu quero te agradecer eternamente que o Senhor veio por mim. Que o Senhor se importou com a minha eternidade. E que o Senhor me escolheu para crer em Ti. E que através da minha fé eu possa ajudar os Teus filhos, que também são escolhidos, a entender a razão da vida deles. E cada um de nós vai te glorificar na terra, fazendo agora a tua vontade. Escolhendo o que os anjos não escolheram. Escolhendo o que Adão não escolheu. Escolhendo o que Israel não escolheu no deserto. Eles caíram. Mas, Senhor, hoje nós não queremos cair. Nós queremos amar o que os anjos na eternidade desprezaram. A tua presença, a tua luz, a tua glória. E queremos fazer o que eles rejeitaram: te obedecer, te adorar, te amar, te conhecer, Senhor. Ser um contigo, sermos teus amigos andando contigo nesta terra, como Enoque, como Abraão, como Noé. Eles entenderam algo que ninguém da geração deles entendeu. Mas, Senhor, hoje Tu estás chamando uma multidão a entender o que este mundo jamais entenderia, para provar que Tu realmente enviaste Jesus Cristo e que Tu nos amastes como amaste a Ele, a ponto de fazer o Senhor mesmo passar, tomar sobre Ti o nosso pecado, para que agora a justiça dEle passasse para nós. Ah, Senhor Deus, Ele tomou por nós o cálice da Tua ira, que será derramado sobre os homens, que cada um que não recebeu esta salvação vai ter que tomar por si.
E este cálice é tão horrendo. É uma eternidade de fogo. É uma eternidade separada de ti, que não foi criada para nós essa eternidade. Foi para os anjos que habitavam na tua presença e te desprezaram, Senhor. Oh Deus eterno, ele queria fugir. Ele disse: não, não, Pai, não, Pai, se for possível, meu Deus, não passa de mim. Pai, tem como eles serem salvos sem que eu tenha que beber por eles a tua ira? E Deus ficou em silêncio, como que dizendo: não, filho, para que eles sejam salvos, para que a Luciane seja salva, cada um você vai ter que tomar por eles, porque eu só posso aceitar o que você me oferecer, pela tua pureza e inocência. E ele suou sangue ali, mas ele levantou e falou: eu vou. E o diabo falava: não, você vai fazer tudo isso, o Pai está exigindo isso de você, não precisa tudo isso. Obrigado, porque Jesus, ele venceu o maligno, ele venceu tudo e ele foi por mim. E hoje, Senhor, eu quero te dizer, eu não posso responder por ninguém desta terra, só por mim. Senhor, eu creio e eu quero. Eu creio e eu quero, porque eu sei que eu vou morrer. Hoje, amanhã, na pior das hipóteses, daqui a 1 ano, na pior ainda das hipóteses, daqui a 2 anos. Quanto mais eu ficar aqui, mais perigo eu corro. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para me sustentar até lá, e por toda a eternidade eu estarei contigo, porque todos os que perderam as suas vidas encontraram as suas vidas eternas contigo. Eles morreram para este mundo para viver para a vida eterna no teu reino. Eles perderam o esterco, as fezes deste mundo que nunca mais existirão para sempre, e terão a pátria celestial, o Pai celestial. Ah, Senhor, obrigado pela vida eterna que abriu esta verdade para mim. Ninguém mais pode me roubar. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu oro por todos e te peço que isto se torne real para todos eles. Mas quem crê na minha pregação? Quem está crendo na minha pregação? E o Senhor diz: aqueles que eu preparei para esta hora. Muito obrigada, amados, pela oportunidade, por me suportarem uma vez mais. Amém. Jesus disse, naquele dia, quando ele falou: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não permanece em mim. Aí os próprios discípulos falaram: agora ele estragou tudo, vai todo mundo embora. Toda vez que eu chego aqui, eu falo: arcebispo Conrado vai ficar uma fera comigo, vai todo mundo embora. Aí quando eles aparecem de novo na semana seguinte, a gente fala: Senhor, a peneira, alguns caíram fora, mas alguns sobreviveram ao choque. Na adoração era assim, cada vez que saía, um dia as irmãs vão dar testemunho, ela saiu e falava: não, isso aqui é loucura, Deus me livre, se eu ficar aqui eu não vivo mais, meu marido vai me achar que eu fiquei louca. Não voltamos mais aqui não. No dia seguinte elas não sabem nem explicar, elas pulavam da cama e falavam: vamos lá de novo, vamos. Aí quando eu vi elas entrando pela porta, eu falava: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Eu não posso abaixar o nível para agradar alguém, mas tu podes fazer com que elas subam ao nível da tua glória. Então, muito obrigada, amados, por me suportar. Amém. E queremos todos enlouquecer por amor a Cristo. A vida não é aqui mesmo, vou te falar, você vai morrer. Acho melhor você acreditar. Se alguém falar: olha, mentira o que ela está falando, o cara lá está com 5.000 anos, ainda está aqui na terra. Aí você fala: não, realmente é mentira, ninguém vai ter que prestar contas a Deus. Vamos viver a vida inteira aqui fazendo de conta que Ele não existe. Quem morreu há 5.000 anos atrás, eu já estou acabando. Quem morreu há 5.000 anos atrás está vivo, viu? Em algum lugar
daqui a 5.000 anos, daqui a 1 milhão, trilhão, zilhão, por toda a eternidade, nós estaremos em algum lugar. Então vamos subir o nível da nossa salvação. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu quero orar e abençoar a todos, agradecendo ao Senhor pela vida eterna, que nos libertou do cativeiro deste mundo, que nos libertou do pavor da morte, que nos faz agarrar em tudo e em todos, que é uma areia movediça. Você apoia aqui, aquilo cai. Você apoia aqui, aquilo afunda. Você confia no banco, o banco falha. Você confia numa pessoa, ela te trai. Você confia naquilo, aquilo lá falha. Ai, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para uma vida estável, inabalável, eterna, com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, o nosso verdadeiro Pai, em quem nós podemos confiar. Então, meu Pai, eu te agradeço eternamente, porque o Senhor veio a nós neste tempo e abriu os tesouros, os enigmas, os mistérios, os segredos tão ocultos para o homem natural, até impossível, mas o Senhor fez essa loucura em nós. E por isso, Senhor, eternamente, já começando, já te adoraremos e te pedimos, glorifica Jesus em nós, nos transformando cada dia mais a imagem dele, porque somente aqueles que têm vida eterna têm uma palavra de consolo para aqueles que estão desesperados. Somente aqueles que têm vida eterna pode dar uma palavra de encorajamento para aqueles que estão desanimados e caídos, porque não vem sentido nas suas vidas. E é por isso que esta geração está perdida em drogas, em alcoolismo, em esportes radicais, em ilusões passageiras, porque não vem outro sentido na vida. Mas o Senhor nos ama e o Senhor veio neste tempo. Eu quero te agradecer, porque o Senhor também trouxe um profeta, que é loucura para a igreja neste tempo. Não entendi, não compreendido, mas Senhor, Ele tem aberto a porta da eternidade para nós e tem manifestado a tua maravilhosa luz, que é tão oposta à falsa luz deste mundo. Muito obrigado por enviar o socorro no momento extremo, quando tudo está sendo abalado. Quando aí as nações agora estão sendo abaladas por guerras, toda a terra está sendo abalada por enfermidades, por tragédias, por terremotos. O Senhor vem e abre a porta e fala: eu preparei um lugar para vocês, vocês são meus. Sobem para cá. E a cruz e o sangue, que são a única forma de chegarmos, loucura para o homem, mas tesouro para aqueles que entenderam a verdade, foi restaurado neste tempo. Que o Senhor neste dia possa trazer todos os que o Senhor escolheu para esta hora, que nenhum deles se percam. E nós vamos nos unir ao coro, Senhor, daqueles que estão clamando para que o Espírito Santo seja derramado nesta terra, para que os teus filhos sejam despertados e o inferno pare de tragar os filhos de Deus que destinados ao céu, que foram desviados para a prisão eterna, como se Jesus não tivesse bastado para eles. Não receberam o Messias, eles quiseram outro Jesus natural, que faz sentido para a carne. Mas eu me arrependo por eles, eu me arrependo por cada um. Eu te agradeço, porque o Senhor está batalhando por nós. Que o Senhor abençoe cada um com vida eterna, com vida em abundância, com alegria, gozo e paz do Espírito Santo, e que andemos nesta terra todos, meu Pai, olhando para o céu e sabendo: Senhor, obrigado, porque em algum momento estaremos contigo para sempre, e tudo isso terá passado. Não importa se eu era feliz, riquíssima, indo para lá e para cá, ou se eu era pobre, miserável, debaixo de uma ponte. Todos estão no mesmo nível diante de ti e viverão para sempre. Então, meu Pai, obrigado por essa verdade nesse dia. Nós amamos a verdade que pode nos salvar, e
nos agarramos a ela, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. A boa notícia é que é um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Eu quero ver a família da nossa amada Ju e o Rafael subindo com os filhinhos. Amém? Entrando no céu pelas portas com seus filhinhos, cada um de nós. Que o Senhor nos conceda esta graça em nome de Jesus. Muito obrigada, amados, por terem esperado até agora. Shalom, shalom. Há muitas moradas. Se não fosse assim,